Boa tarde, galerinha. Uma sexta-feira maravilhosa. E não tem como uma sexta-feira ser melhor do que tendo uma aulazinha de física. Não tem como. Eu sei se vocês gostam de química, biologia, geografia, mas, pô, física, sexta-feira, pra lacrar, é pra fechar com chave de ouro. Se bem que agora não tem essa história de final de semana, não. Mas física, pô, tem coisa melhor, ainda mais agora. Vetores. Vetores, claro, vetores. Lembra de vetores? Estava falando lá de força elétrica, lá da física 3 que a gente estava vendo. Física lá, a gente tem campo elétrico, a gente tem potencial elétrico, a gente tem força elétrica, uma é grandeza vetorial, outra é grandeza escalar. Eu percebi que quando eu falava em relação a grandeza escalar e grandeza vetorial, vocês olhavam com aquela carinha de entendi. Percebi. Agora acabou. Não tem mais esse que olhar, não. Não tem. Toda vez agora que eu falar grandeza vetorial, tu já vai associar. Ih, direção, sentido. Ih, já sei fazer outras operações. Já sei qual é a diferença entre escalar e vetorial. Acabou. Acabou. A partir de agora acabou. Não tem mais essa dúvida. Beleza? Confere? Então, segue a vinheta e vamos começar a nossa aula. Galerinha, então agora essa parte, acabou dúvida, acabou, mole. Tô falando alguma vez eu menti pra vocês? Fácil. Qual é o grande problema quando a gente está trabalhando, às vezes, com grandezas escalares e grandezas vetoriais? Qual o grande problema? Nas vezes que a gente fala em relação à grandeza vetorial, eu vejo que tem muita dificuldade em relação à direção e sentido. No qual a gente fala, ó, a direção é tal, o sentido é tal. E aí a pessoa faz aquele olhar, tipo, ah, tá, direção e sentido. Peraí, direção e sentido são a mesma coisa? Não. Direção e sentido não são a mesma coisa. Então, a partir de hoje, a partir dessa aula, você vai olhar para cá e vai falar, opa, toda vez que ele falar em direção, ele está falando em relação a isso, e toda vez que ele estiver falando em sentido, ele está falando em relação a isso. Vem comigo. Então, direção. Nós temos duas direções. Tudo bem? Então, a primeira direção, nós temos a direção vertical. Beleza? Primeira, vertical. Segunda direção, nós temos a horizontal. Vans, então toda vez que a gente vai falando em relação à direção, a gente está falando vertical e horizontal? Sim. É simples. Aí vem a grande questão. Aí veio o grande problema. Vans, é um grande problema? É. Gente, qual é a direção horizontal e qual é a direção vertical? Vamos lá. Horizontal, horizonte. Você vai lá, né? Vamos supor, você está lá de férias, de frente para a praia, naquele mar, aquela coisa linda. Você abre sua janela, você olha para o horizonte. Qual é a direção que você vê? Horizontal, horizonte, o mar. Coisa linda, horizontal. Ah, é? Então, toda vez que eu abrir a janela, olhar o mar, horizontal. E qual é a vertical? Horizontal, vertical. Aprendeu? Horizontal, vertical. Foi? Fácil demais. Fácil demais. E agora o sentido. Vamos lá. Qual é o sentido? Dentro de horizontal, ó, vou separar aqui, ó. Dentro de horizontal, você vai ter duas situações. Ó, esquerda para direita ou direita para esquerda. Acabou. É isso. Então, vamos. Se eu pego uma situação, eu vejo primeiro qual é a direção. Direção horizontal. Vamos supor que seja uma força, que a força, a gente já vai ver, é uma grandeza vetorial. E então eu peguei aquela força e vi que ela é horizontal. E aí eu quero ver qual o sentido dessa força. Então o sentido dessa força na horizontal pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Perfeita observação. Ótimo. E agora vamos ver o quê? Vertical.
Pera aí, Vantos, agora eu já sei. Já sei, agora eu matei. Pô, fácil. Peguei horizontal, esquerda para direita, direita para esquerda. Se a gente está falando em vertical, que é assim, então a gente pode ter uma situação de baixo para cima e de cima para baixo. Matou. Olha isso. Cima para baixo ou baixo para cima. Vantos, nunca mais eu erro. Claro que não, pô. Não vai errar mais. Acabou, não tem mais essa. Toda vez agora que eu falar em relação a isso, você vai olhar e vai rir. Vai rir, eu falo assim, domino isso aí, ó. Fácil demais, fácil. E agora vamos para a situação. Vamos. Agora eu entendi essa situação de direção e sentido. Tudo estava mais fresco, mas eu não tenho um problema. O que são grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais? Vamos facilitar, tá? Vou dar um exemplo para você. Um exemplo básico. Quando a gente tem, por exemplo, a massa. A massa de uma pessoa. Então vamos pegar a massa aí, a massa de José. José, parceiro, colega nosso aí. José tem 72 quilos. Tudo bem? Então José tem 72 quilos. Pergunto a você, quando eu falo José tem 72 quilos de massa, preciso dar mais alguma informação? Preciso? E aí, o que você acha? Lembrando que tem uma diferença entre massa e peso. Já vamos chegar lá. Tudo bem? Então vamos lá. Qual a massa do nosso amiguinho? 72 quilos. Preciso dar mais alguma informação? Não. Então, grandeza escalar simplesmente é quando eu tenho alguma informação, uma certa medida, e eu não preciso de informação adicional. Vamos ainda não fez sentido ainda. Olha isso. Pensa o seguinte. O nosso João está aplicando uma força de 72 newtons ou seja, numa caixa. Beleza? Primeira situação, uma grandeza escalar. João tem 72 quilos de massa. Eu não preciso mais de informação nenhuma. A massa dele é 72 quilos e acabou. Agora, quando eu estou falando de uma ação vetorial, de uma grandeza vetorial, eu simplesmente coloquei. O João está aplicando uma força de 72 newtons numa caixa. Pergunto para você, isso é suficiente? Será que é suficiente? Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma caixa. Então, ó, vou ficar de lado para vocês. Tá vendo a caixa aqui? Se eu pego essa caixa e empurro para lá com 72 newtons, é uma situação. Vou inverter, ó. Esquerda para direita. Empurrei minha caixa da esquerda para a direita. Beleza? Agora eu vou fazer a outra situação. Peguei a mesma caixa com 72 newtons de força. Empurrei agora ela da direita para a esquerda, ó. Teve diferença? Vamos, eu vi uma certa diferença sim. Tá na mesma direção? Tá, na horizontal. Tá no mesmo sentido? Não. Peraí, então interferiu. Vanso, e se eu colocasse na situação vertical? Vamos fazer agora. Peguei essa caixa, empurrei ela para cima com 72 newtons de força. Beleza? Ou seja, na vertical, baixo para cima. Peguei essa caixa agora e empurrei ela para baixo com 72 newtons de força. De cima para baixo, na vertical. Entendeu? Ou seja, quando eu falo em relação à força, eu preciso não apenas da sua unidade, mas eu preciso da sua direção e do seu sentido. Quer ver um outro exemplo?
Peguei uma caixa. Tá? Peguei uma caixinha. Uma caixa de, sei lá, uma massa de 2 quilos. Peguei essa caixa. Estou segurando essa caixa. Tudo bem? Estou segurando essa caixa. A partir do momento que eu largo essa caixa, o que acontece com essa caixa? Essa caixa cai sob a ação da gravidade. Sobre a ação de que força no momento que ela cai? Força, peso. Em que direção? Vertical. E em qual sentido? De cima para baixo. Faria sentido eu simplesmente pegar essa caixa, largar e ela subir? Não, porque nós sabemos que ela está sob a força da gravidade e que essa força é a força-peso que vai fazer com que ela caia. Então, quando a gente está falando de força, a gente está trabalhando com uma grandeza vetorial. Mas quando a gente está falando em relação à massa da caixa, qual é a massa dela? 2 quilos. Se eu colocar aqui, 2 quilos. Se eu colocar ela aqui, 2 quilos. Se eu colocar ela aqui, 2 quilos. Importou a direção? Não. Importou o sentido? Não. Massa, simplesmente uma grandeza escalar. Beleza? Anderson, quais são os outros exemplos que nós temos em relação a quando a gente está falando de grandeza escalar? Volume, por exemplo. Volume, você acha que é uma grandeza escalar? Volume. Então, tem um recipiente em que o volume dele é 10 centímetros cúbicos. Peguei esse mesmo volume e coloquei aqui. 10 centímetros cúbicos. Coloquei aqui. 10 centímetros cúbicos. Coloquei aqui. 10 centímetros cúbicos. A direção e sentido mudou em alguma coisa para mim? Não, Wanderson. Não mudou. Então, tipo assim, ele tem a unidade dele? Tem a unidade dele. Mas a direção e o sentido dele não me importa. Então, eu posso dizer que é uma grandeza escalar. Tá começando a pegar. Tá começando. Quer ver um outro exemplo? Tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Passou-se 2 segundos. Em que direção? Em que sentido? Não faz sentido nenhum. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Apenas passaram 2 segundos, já acabou. Não importa falar mais nada, só tenho que dizer que passaram-se 2 segundos. Ponto. Não me importa a direção, não me importa o sentido. Só passou 2 segundos. Beleza? Agora eu posso pegar um outro exemplo. Força, já falei. Velocidade. Wanderson, velocidade. Espera aí. Velocidade. Wanderson, olha, eu acho que é uma grandeza vetorial. Mas, Wanderson, é estranho. Porque quando eu tenho velocidade, é espaço sobre tempo. Pelo que eu entendi, espaço nada mais é do que uma grandeza escalar. O tempo, você acabou de me dizer que é uma grandeza escalar. Se eu tenho uma grandeza escalar para uma grandeza escalar, isso me dá uma grandeza vetorial? Interessante sua pergunta, mas pensa comigo. Quando a gente está falando de velocidade, a gente tem uma variação de espaço sobre uma variação de tempo. Beleza? A gente tem uma variação de espaço sobre uma variação de tempo. Então, quando a gente for falar de velocidade, isso vai importar. Por quê? Quando nós estivermos em uma direção em um certo sentido, nós adotaremos esta velocidade como uma velocidade positiva, em que essa variação de espaço será positiva. E, em outro sentido, nós iremos dizer que essa variação vai dar negativa. Isso quer dizer que essa velocidade está no sentido contrário no qual eu adotei positivo. Então, quando a gente estiver falando de velocidade e fala, velocidade importa? Importa. Porque quando eu falo que estou numa velocidade de 5 metros por segundo, o sentido em que eu estiver vai me importar. Vai importar.
Então não basta dizer que eu estou com uma velocidade de 5 metros por segundo. Se eu disser que eu estou com uma velocidade de 5 metros por segundo, eu estou dizendo que eu estou indo no sentido positivo a qual foi adotado. Agora, se eu digo que uma velocidade é menos 5 metros por segundo, quer dizer que a minha velocidade em módulo é de 5 metros por segundo. Porém, estou indo no sentido contrário ao adotado como positivo. Ah, Wanderson, agora faz... Claro que faz sentido. Claro que faz sentido, assim como a aceleração também é uma grandeza vetorial. Beleza? Foi? Tranquilo? Vamos lá. Então agora você já sabe o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Agora você já sabe, tranquilamente. Quando chegar para você e falar, ó, grandeza escalar, grandeza vetorial. Não, já sei o que é uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza escalar. Grandeza vetorial é aquela que eu preciso de direção, sentido e sua unidade de medida. Aquela que é grandeza escalar, eu só preciso da sua unidade de medida, não preciso mais de direção nem sentido. Interessante, né? Agora vamos para essa segunda situação. Vetores e suas operações. Vamos entender aqui as operações com vetores e como é que a gente vai trabalhar essa situação do vetor. O primeiro método que eu coloquei aqui é o método do polígono. Método do polígono. Tá? Então vamos lá. Eu peguei o exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Vou mostrar para vocês o como fazer. Então vamos pegar o seguinte. Quem é o A? Quem é o vetor A? Está desenhado aqui, ó. Exemplo 1. Módulo de A mais vetor A mais vetor B. Eu vou pegar o primeiro, que é o A, e faço isso, ó. Tá aqui meu A. Mais o vetor B. Então, onde é que eu vou colocar o vetor B? Ó, início do vetor, fim do vetor. O início do próximo vetor, que é o vetor B, eu vou colocar no fim do vetor A. Então, ó. Vetor B. Vandes, beleza. Coloquei o vetor A, início e fim. Peguei o início de B, coloquei no fim de A. Tá aqui o meu fim. Vandes, e agora qual é o vetor resultante? Fácil. O vetor resultante nada mais é do que onde começou, aqui. Onde terminou, aqui. Esse é o meu vetor resultante. Então, peraí, Vandes. Vetor A reproduziu o vetor. Início, fim. Mais o vetor B. Peguei o B, peguei o início de B, coloquei no final de A, segui o vetor. Depois o resultante é só pegar onde começou o meu movimento, onde terminou o meu movimento. A minha soma vetorial, ligar, é ali meu vetor resultante? É só isso. É só isso. Então tá. Vandes, eu vou fazer letra B aqui. Quer fazer letra B? Então tá. Vamos supor lá. Você está fazendo letra B. Então você já aprendeu o que é isso aqui, ó. Vetor A é isso aqui. Então vamos só, início, fim. Agora eu vou pegar o início de C e vou colocar aqui, ó, no final de A. E agora eu vou pegar o início do vetor A com o final do vetor C. É isso, ó. Esse é o meu vetor resultante, Vandes? É. Caraca, Vandes, é muito fácil. Falei pra você. Falei pra você que era fácil. Falei. Vamos pro exemplo 3. É um pouquinho mais complicado. Tem 3 vetores. Acabou. Tu ensinou com 2. Agora viu com 3? Calma. Relaxa, irmão. Relaxa. Fica sussa. Fica sussa. É mole. Olha aqui. Vou botar um pouquinho mais de lado. Quem é o vetor A, Vandes? O vetor A tá aqui, ó. Ó que lindo. Início, fim. Vetor B, Wanderson. Início, fim. Vetor B. Vamos, agora é o C. Tá aqui, ó. Vetor C. Vamos, então eu vou pegar o início e vou ligar no fim. É só isso. Wanderson, esse é o vetor resultante? É. Wanderson, é muito fácil.
Rapaz, tô te falando. É fácil demais, rapaz. É muito fácil. Tô falando para você. Método paralelogramo. Se você olhar o método paralelogramo, você vai ver aqui, ó. Método do polígono, método do paralelogramo, eles se parecem. Tá? Se parecem. Mas como é que a gente faz esse método do paralelogramo mesmo, Vandes? Vou fazer para você aqui, ó. Vou pegar o meu vetor A. Tá? Nesse caso, eu vou fazer, ó, a resultante nada mais vai ser do que o meu vetor B mais o meu vetor A. Tá? Vou fazer essa situação, depois eu vou fazer resultante 2, vou chamar de resultante 2, igual a A mais B. Tudo bem? Foi? Vou fazer o seguinte, então. Vou fazer o primeiro, que é B mais A, ó. Vetor B. Tá aqui, ó. Vetor A, Wanderson. Olha só como é que a gente faz. Vans, calma aí, Vans. Peraí. Na primeira situação de vetor, você me fez a seguinte situação. Você pegou A, início, fim. Pegou o início de B, foi até aqui, depois ligou isso aqui. Agora, você me coloca do mesmo ponto de B, saindo A? Sim. Essa é a regra do paralelogramo. Mas por que regra do paralelogramo? Traço uma reta paralela a B, ó. Traço uma reta paralela a A, vou botar de outra cor, ó. Reta paralela a A, onde se cruza, eu pego daqui, ó. Ah! Então eu taco o vetor B, do mesmo ponto de saída eu taco o vetor A, e daqui eu traço uma paralela B, e depois traço uma paralela A, onde se cortar esse ponto de cruzamento, eu ligo do início até lá, é a minha resultante. É isso. Mas, Vanessa, eu reparei uma coisa aqui. Calma. Eu sei que você reparou. Eu sei que você é um moleque esperto. Calma, eu sei que você é um moleque esperto. Deixa eu fazer A mais B, depois você faz essa observação. Valeu, obrigadão, hein? Agora eu vou fazer o seguinte, A mais B. Foi? Então, ó, A, olha isso aqui, ó. Beleza? Tá aqui meu A. Agora o meu B. Traço uma paralela. Tá aqui meu resultante. Vans, o que aconteceu aqui, Vans? Isso é igual a isso. Eu tô achando que essa resultante é igual a resultante 2. É. Não. Ah, entendi. Você tá falando que essa é igual a essa. Ah, e que é igual a essa aqui do exemplo 1, já que os vetores A e B são... É exatamente isso. Se você tivesse feito essa situação no qual eu fiz, daria a mesma resultante, sim. Ah, Vans, eu achei isso aqui mais fácil. Faça desse jeito. Ah, não, tudo bem. Tá, você entendeu de outra forma? Ah, não, você achou o método paralelogramo melhor? Faça. O que você sentir mais à vontade, use. O importante é você acertar. Foi? Agora vamos lá, para ficar mais fácil ainda. Mais fácil. Agora, ó, se você aprender isso aqui, ó, é mamão, ó, pegou uma mamão, botou um açúcar ali, ó, comeu, porque é fácil demais. Olha isso aqui. Soma na mesma direção e no mesmo sentido. Olha isso. Vetor A mais vetor B. Deixa eu botar de outra cor. Ó. Ou seja, isso é o vetor A mais B. Fácil. Tudo bem? Fácil.
Aí você vem aqui, ó, soma na mesma direção e sentido oposto. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui e vou botar na mesma cor. Peguei o meu vetor A. Ela tá aqui. Para não colocar em cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu vetor B e vou colocar aqui, ó. Ó. Fãs, esse está na mesma direção desse, porém está no sentido oposto. Então eu posso dizer que a resultante, ó, a resultante vai ser esse vetor? Vai. Aí eu pergunto a você, a direção nós já definimos, tá ok. Mas qual vai ser o sentido do vetor resultante dessa operação? E aí? Vou te dar... Já te dei, pronto. Esse tempo tá bom. Vamos, esse para cá tem um módulo maior do que esse para cá. Então, se eu faço a diferença entre esse vetor e esse, quem ganha é esse. Então, esse é o vetor resultante. Sim. Pensa comigo. Temos uma caixa. Pegando aquela situação, temos uma caixa. Eu puxo essa caixa para cá com uma força de 2 newtons. Já a outra pessoa puxa essa caixa para lá com uma força de 5 newtons. Primeira pergunta, quem ganha? O que está fazendo uma força de 5 ou o que está fazendo uma de 2? Beleza, o de 5. Em quantas unidades esse cara tem superior em relação a mim? 3 unidades. É como se esse cara estivesse puxando a caixa para lá com 3 e não tivesse força nenhuma do lado de cá. Conseguiu entender? Foi, né? Fácil, falei para você que era fácil. E agora vai ficar mais fácil ainda. Olha isso aqui. Vetores perpendiculares. Vamos, vetores perpendiculares? Sim. Olha isso. Se eu pegar o vetor, ó, A mais B, beleza? E depois, para melhorar, vou fazer o vetor B mais A. Não vou fazer pela regra do paralelogramo. Vou fazer pelo método do polígono. Tá? Vou fazer pelo polígono que eu acho mais rápido aqui. Então, ó, primeiro A. Vetor A. Início, fim. Peguei agora, ó. Início. Deixa eu botar um pouco mais para baixo. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Ó. Peguei o vetor A. Peguei o vetor B. Sendo que perpendicular. Ligo o início ao fim. Quando você ligar o início ao fim, ó, essa resultante. Vamos, isso aqui me lembra isso aí. Esse aqui é o triângulo do tio Pete. Então eu posso dizer que isso ao quadrado é igual. Pode, tio Pete. Triângulo, retângulo, você pode usar muito bem, tio Pete. Pitágoras. Jogou ali, foi. Vamos, agora você falou que B mais A. Vamos fazer B mais A? Vamos fazer B mais A, ó. B mais A. Resultante, ó, início, fim. E vamos. B mais... Peraí. Então posso dizer que isso é igual a isso ao quadrado, mas isso ao quadrado é igual ao zero de cima? Sim. Note que, olha, vai dar o mesmo módulo. Ó. Esquerda para direita, baixo para cima. Esquerda para direita, baixo para cima. Teve diferença? Não, não teve diferença nenhuma. Vou só apagar essa parte aqui para a gente emendar na segunda parte. Tá esquentando, hein? Tá esquentando, hein? Então vamos lá, galerinha, dando continuidade aqui, tá? Vamos pensar o seguinte agora. Eu tenho dois vetores e eles estão formando um ângulo diferente de 90 graus. Nós acabamos de ver que quando nós temos um ângulo igual a 90 graus entre os vetores, nós vamos usar a regra do tio Pete,
em que a resultante ao quadrado vai ser igual o somatório vetorial, tá? Dos vetores em si. Só que agora nós temos a seguinte situação. Pensa comigo. Eu tenho vetor A e vetor B, sendo que eles estão no ângulo diferente de 90 graus. Vamos, então quando a gente tem lá tio Pete, eu sei que a resultante ao quadrado é igual o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Beleza. Quando eu tenho essa situação. Então vamos lá. Quando nós temos essa situação, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a lei dos cossenos para calcular isso aqui. Tá? Então a fórmula disso aqui é, vou botar em vermelho, em que essa resultante ao quadrado é igual ao meu vetor A ao quadrado mais o meu vetor B ao quadrado mais, olha isso aqui, mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso eu chamei de alfa. Beleza? Então, quando eu tenho essa situação, aqui, pelo que vocês viram, eu coloquei pela regra do paralelogramo, coloquei vetor B, vetor A, fiz a regra do paralelogramo, e assim que eu fiz a regra do paralelogramo, esse ângulo entre esses dois vetores, que eu chamei de alfa, é calculado da seguinte forma. Essa resultante ao quadrado é igual vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Beleza? Vamos, surgiu uma dúvida. Eu estudei na matemática, estudei lá com o Calebzão, o brother, Wakanda Forever. Então, ele mesmo, o Caleb. Caleb falou para vocês que, Vanderson, a lei dos cossenos é isso aqui, só que o sinal é negativo e não positivo. Por que que na física é positivo? Galerinha, eu posso até separar uma aula para explicar para vocês por que que aqui não é negativo. Tá? Por alto, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Quando nós temos essa situação do vetor B com o vetor A e temos esse ângulo aqui, para facilitar, tá? Para facilitar, nós colocamos o vetor A, vetor B, colocamos esse ângulo e dizemos que é mais aqui. Na verdade, quando nós trabalhamos com a lei do cosseno, o ângulo em questão não é esse, é esse. Tá? E aí, de acordo com o símbolo trigonométrico, que ele vai explicar para vocês, eu tenho certeza, vocês vão ver que o cosseno desse cara é menos o cosseno desse cara, e por isso que não utilizamos negativo, usamos positivo. Então, o que acontece? Trabalhou com a lei dos cossenos ali no física, isso, ângulo entre eles, resultante aqui é mais. Ponto. Beleza? Titio Caleb vai explicar para vocês com certeza e vai explicar da melhor forma possível. Produto de vetores, gente. Produto de vetores está aqui, ó. Fácil, fácil, fácil. Vou dizer fácil mesmo? Tô falando para você. Aprender isso tudo aqui, quando você pegar isso aqui, você vai olhar e vai rir. Vai rir. Olha isso aqui, ó. Vai rir. Olha como é que é simples. Produto de vetores. Eu tenho um vetor A, em que minha resultante vai ser um certo valor, tá? Um certo valor. Vamos, se esse valor pode ser positivo? Pode. Vamos, se esse valor pode ser negativo? Pode. Peraí. Positivo, tudo bem. Agora, negativo, pode. Vou te mostrar. Então, eu tenho uma resultante em que K vezes A. K é o número de vezes que eu irei somar esse meu vetor. Se você parar para pensar, o que é uma multiplicação? Por exemplo, quando você fala 2 vezes 3, o que significa? Isso, na verdade, não é um somatório? É um somatório. 2 vezes 3 é um somatório. É a mesma coisa que você pegar 3 mais 3, 6. É o que você vai utilizar aqui. Quem é R1? R1, essa resultante 1 aqui, desse vetor, nada mais é do que 2 vezes o vetor A. Vamos, então, ó, o vetor A é esse, não é isso? Mais o vetor A, que é esse. Esse é o resultante? É. Esse é o meu vetor resultante, dá isso tudo. Ah, Vans, mentira que é isso. É sério, cara. Tô falando pra você. Então vamos lá. E Vans, isso aqui é menos.
Mas com menos eu não sei fazer, não. Primeira coisa que você vai fazer. Se você tem um número em que esse número é negativo, está multiplicando esse vetor, a direção é mantida. O que inverte é o sentido. Então, ó, menos 1 vezes A. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o vetor A no sentido invertido. Quantas unidades? Uma unidade. Avanço. Tá bom. Tá indo, não tá? Tá indo? Tá, vou fazer mais um exemplo, então, já que você quer um exemplo? Vou fazer. Ana, você quer um exemplo? Vou fazer para você, Ana. Olha aqui. Ó, R3. Menos 2 vezes o A. Foi? Tranquilo, né? Primeira coisa que você faz, você já sabe, se tem um menos aqui, o vetor inverte o sentido. Então, ó, Wanderson, o vetor A tá aqui. Só que são quantas unidades, Wanderson? São 2. Esse aqui é o resultante, Wanderson? É. Esse é o resultante. Wanderson, é igual, mesma direção, só que sentido oposto? É exatamente isso. Não está convencido ainda, né? Pedro. Não, Larissa. Você mesmo, Larissa. Presta atenção aqui. Faz para mim esse aqui, Larissa. Ó, menos 3A mais 2A. Tá beleza? Pedro, então menos 3A é você que vai fazer. Vamos, pelo que você me ensinou, é isso aqui, ó. A. Beleza? É isso aí, Pedro. Beleza. Mais... Larissa, fala pra mim. 2A? Não, Vantes, mas o vetor A é pra lá. Então, isso aí. Pô, isso aí. Gostando de ver, Larissa. Ó. Ó. 3 unidades para esquerda, 2 unidades para direita. Quem ganha? Quem ganha? Eric, fala pra mim, Eric. Quem ganha? Isso aí, Eric, ó. Esse aqui ganha. Em quantas unidades? 1 unidade, Eric. Muito bom. Então, esse vetor resultante aqui, ó. Esse meu vetor resultante nada mais é do que menos o vetor A. Isso aí. Eu gosto assim, tá vendo? Eu gosto assim, cara, quando eu vejo minha turma participando. Aí, muito fácil. Muito fácil. Caiu isso aí, já era. Vocês gabaritaram. Fácil demais. Agora a gente acabou essa matéria. Para melhorar, acabamos a matéria. Vamos fazer o quê? Exercício. Exercício. Vamos trabalhar exercício. Não tem forma melhor de vocês entenderem isso tudo com exercício. Aguarda só um segundinho que eu vou botar no quadro aqui. Vamos destruir esses exercícios. Então vamos lá, galerinha. Agora que nós já vimos a teoria, vamos praticar. Tá? Coloquei uma situação de cada termo que nós vimos, tá? Todo o conteúdo de vetores. Vamos resolver algumas questões só para olhar e falar assim, Wanderson, é muito fácil esse negocinho, hein? Pelo amor de Deus, tem uma coisa mais difícil, não? Relaxa. Mais pra frente eu vou botar um negocinho difícil para vocês. Mas por enquanto, vamos na simplicidade, vamos praticar o que a gente aprendeu na parte de vetores. Então vamos lá, vou ler o primeiro exercício para vocês aqui. O que são grandezas escalares? Então, são grandezas escalares. Nós temos algumas alternativas aqui. Eu vou ler essas alternativas e dentre elas nós vamos escolher aquelas que são representados todos eles por grandezas escalares. Tudo bem? Então vamos lá. São grandezas escalares. Letra A. Tempo, deslocamento e força. Tempo nós já vimos que é uma grandeza escalar. Porque se eu falo, passaram-se 2 segundos, passaram 2 segundos, eu não preciso mais nada.
Preciso de direção, não preciso de sentido. Deslocamento. Deslocamento. Wanderson, deslocamento? Olha, deslocamento, sim. Deslocamento é uma grandeza vetorial. E logo em seguida, força. Vetorial. Toma a letra A. Vamos para a letra B. Letra B já começa assim. Força, velocidade e aceleração. Força, vetorial. Velocidade, vetorial. Aceleração, vetorial. Se ele quisesse grandezas vetoriais, estava suave agora. Já tinha marcado letra B felizão. Vamos para a letra C? Tempo. Temperatura. E volume. Beleza. Vamos, o tempo eu já sei que é escalar. Volume eu já sei que é escalar. Vamos, estou com dúvida em temperatura ainda. Então vamos fazer o seguinte. Tá com dúvida em temperatura? Vamos olhar o resto. Tudo bem? Letra D. Temperatura. Essa é aquela que eu tenho dúvida. Velocidade. Grandeza vetorial. Já vou pular para a letra E. Letra E. Tempo. Tempo eu sei que é escalar. Temperatura. Temperatura é aquele cara que estou na dúvida. E deslocamento? Deslocamento. Não, você acabou de falar que deslocamento... Não, deslocamento ele é uma grandeza vetorial. Porque quando eu me desloco no sentido que eu adoto como positivo, ele dá positivo. Quando eu estou indo no contrário, esse deslocamento dá negativo. Ou seja, ele vai ser uma grandeza vetorial. Então, peraí, Vandes. Letra C. Tempo, temperatura e volume? Sim. Sim. Exatamente. Tempo, temperatura e volume. Temperatura também é uma grandeza escalar. Poxa, mas você nem colocou lá, né, Vandes? Claro, claro. É para você pensar. Ele precisa de direção e sentido? Não. Quando você fala temperatura, já está subentendido. Beleza? Foi? Então, a resposta, primeira, letra C. Pô, Vandes, molinha, molinha. Essa aí eu não perco, não. Se cair essa daí, eu gabarito. Claro que gabarito, eu tô falando. Confio no potencial de vocês, rapaz. Vamos no número 2? Vamos no número 2? Vamos ler o número 2 aqui. Já deixei ela desenhada aqui, porém, vamos lá. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Ele sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Então, ó, ponto de partida está aqui, ó. Ponto inicial. Então ele sai, anda 2 quarteirões, ó, a norte. Dobra à esquerda, ó, esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste. Tá? Virando a seguir, novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul, ó. Cheguei aqui e fui para a esquerda. Cheguei aqui, virei para a minha esquerda de novo, só que isso aqui na direção sul. 2 quarteirões. Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros. Então, ó, 200, 200, 200 metros. Foi? Então, vamos lá. O deslocamento dessa pessoa é... Qual o deslocamento dessa pessoa? E aí? Pensa comigo. Qual o deslocamento dessa pessoa? Ele estava aqui e foi aqui. Vamos, deslocamento, tá? Deslocamento, que é o meu variação de espaço, ele vai representar a posição inicial e a posição final. Só que nós já vimos em relação a vetores, qual é minha questão? Quando eu peguei esse, mais o somatório desse, mais o somatório desse, qual é o vetor resultante? O vetor resultante, vamos, é o vetor que vai do início do meu movimento até o meu final do movimento, que está aqui, ó. Tudo bem, Vans, daqui para cá. Então, por exemplo, se eu pergunto o módulo da direção e o sentido, então, pelo menos, a direção nós já sabemos que é horizontal, o sentido é da direita para a esquerda, e qual o seu módulo? Olha que lindo. 200, 200, 200. Quanto é que vale isso aqui? 200.
Ou seja, 200 metros para oeste. Olha aqui. Esse é o meu deslocamento. Ou seja, importou minha direção? Claro. Importou meu sentido? Claro. Então, deslocamento também é uma grandeza vetorial. Beleza? Então, vamos lá, gente. Terceira questão. Terceira questão é a seguinte. Terceira questão, ele quer, dados os vetores A, B, C, D e E, eu quero que obtenha o módulo do vetor soma de todos esses vetores. O que eu fiz aqui para facilitar para vocês? O vetor A, eu vou colocar a figura, vocês vão dar uma olhadinha aí. Ele tem 3 unidades aqui, 3 unidades aqui. O que eu posso fazer depois no vetor resultante? Vamos, eu posso usar o Pitágoras aqui? Posso. Olha o vetor B, olha o vetor C. Mesma direção, sentidos opostos. Se eu somar esses dois, dá quanto? E aí? Vetor D, vertical, ou seja, cima para baixo em 4 unidades. E o vetor E, também, 3, 3, mesmo esquema. Se eu puder, eu uso o tio Pit. Então eu quero o vetor soma. Lembrando que, como é que eu faço isso aqui mesmo, Wanderson? Jogo o vetor A, depois do final do A eu começo o B, termino o B, do B começo o C, termino o C, faço isso para todos os processos, no final eu ligo do início ao fim. Foi? Tranquilo? Essa 3 é com vocês. Beleza? É com vocês. Vamos lá. Agora vamos para o número 4. Número 4. A número 4 ele me diz o seguinte, tá? Vou ler aqui para vocês a número 4. Eu tenho 6 vetores de módulos iguais a 8U e construiu-se aqui um hexágono regular abaixo. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é... Qual é o principal aqui, Wanderson? Hexágono regular. Hexágono regular, Wanderson? Hexágono regular. Quer dizer que esse tem 8U, esse tem 8U, 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 8U e 8U. Foi? Então, olha só. Se é um hexágono regular, olha aqui. Um hexágono regular, vou ligar aqui e aqui, isso me forma o quê, Wanderson? Um triângulo equilátero. Wanderson, um hexágono regular, ele é composto de 6 triângulos equiláteros. Isso aí, exatamente isso. Safo. Então, 60, 60, 60. Então, peraí, Wanderson, se é um hexágono regular, são 6 triângulos equiláteros. Se são 6 triângulos equiláteros, peraí, equilátero, lados iguais? Então, se aqui é 8U, aqui é 8U e aqui é 8U, isso. Opa, então eu posso aplicar aqui também, Wanderson? 8U, 8U e aqui 8U, isso. Então, peraí, vou fazer o seguinte com vocês. Vou pegar o vetor resultante de cima, esse e esse, Tudo bem? 8, 8, 8. Início ao fim. Opa, esse é o vetor resultante. Mano, se eu já estou vendo aqui que o vetor resultante desses caras é 8U mais 8U. Então o vetor resultante aqui, Vans, é 16U. Confere? Confere. Então matei. A resposta é 16. Opa. Não. Mas por que não, Vans? Não são 16 aqui? Isso eu fiz o somatório dos vetores de cima. E os vetores de baixo? Ivans, deu 16U também. Então o somatório disso aqui, resposta, na verdade, é 16U mais 16U, 32. Caraca, Vanso, pegadinha, hein? Então se ligaram nessa pegadinha?
Foi. Resultante para cá. Foi. Resultante também para cá. 16, 32. Prestem atenção. Pode ser que surja uma certa questão em que o de cima tenha sentido para cá e o de baixo para lá. O que vai acontecer? Aí você vai me dizer. Então vamos para o número 5. Número 5 é o seguinte. Eu tenho dois vetores não perpendiculares? Não sei ainda. Não sei ainda se são perpendiculares ou não. Mas, a princípio, vou usar a lei dos cossenos. Por quê? Eu tenho 3U, eu tenho 4U, tenho resultante, tenho seus respectivos valores, e ele quer saber o ângulo em questão. Tudo bem? Wanderson bateu uma dúvida aqui. E se, por exemplo, eu usar a lei dos cossenos ali e, sei lá, descobrir que o ângulo é 90 graus? Será que eu posso fazer isso? Pode. Você pode usar a lei dos cossenos tanto para quando o ângulo é 90 graus, tanto para quando o ângulo é o quê? Exatamente, pode. Mas, Wanderson, vai dar a resposta? Vai. Caraca, impressionante. Pode usar. Vai dar. Mas vamos lá. Vamos usar a lei dos cossenos. Então, eu já sei que a minha resultante ao quadrado, tá? Vai ser igual ao meu 3 ao quadrado mais o meu 4 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno do meu ângulo em questão. Tá? No caso aqui, eu botei θ, mas o ângulo é alfa. Já vou substituir. Minha resultante, raiz de 37 ao quadrado é igual a 9 mais 16 mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vezes o cosseno do ângulo que eu estou falando lá, que eu chamei de alfa. Raiz de 37 ao quadrado é 37. Isso é igual a 25 mais 24 cosseno de alfa. Passando isso para lá, 37 menos 25, isso é igual a 12. É igual a 24 cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa nada mais é do que 12 dividido por 24, que isso é igual a 1 sobre 2. Ou seja, o cosseno do meu ângulo é meio. Quem é o cara cujo cosseno de alfa é igual a meio? Claro, vamos levar em consideração a seguinte situação. Eu quero saber o ângulo, tá? Quero saber o ângulo que está na primeira volta, o ângulo primitivo. Beleza? Então vamos lá. Cosseno de alfa cujo o valor é meio, esse meu alfa é igual a 60 graus. Ou seja, cosseno de 60 é igual a meio, então o meu ângulo é 60 graus. Beleza? Fácil, né? Tranquilo de trabalhar. Então, por hoje terminamos a parte de vetores. Nós vamos começar na próxima aula. Nós vamos falar de movimento, então vamos introduzir a ideia de movimento. O que é a ideia de movimento? Logo em seguida vamos ver movimento uniforme. O que seria movimento uniforme? Depois vamos ver movimento retilíneo uniforme. Beleza? Depois de movimento retilíneo uniforme, depois que nós estivermos entendendo muito bem o que é o movimento retilíneo uniforme, como trabalhar, nós vamos trabalhar o movimento retilíneo uniformemente variado. Variado, tem uma certa variação, um certo carinha, nós vamos ver mais à frente. E depois nós vamos trabalhar junto todo o gráfico de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Beleza? Tenham todos um ótimo final de semana. Estudem, porque nada parou. Fiquem em casa, estudando, aguardem o vestibular, estudem como se não tivesse amanhã. Para dentro. Vamos garantir nossa vaga. Beleza? Tá vendo o que está acontecendo aí? Pandemia, para lá e para cá. Nós precisamos de vocês. Um abraço.
Wakanda Forever.